Esse não é um Fórum Chaves React. Isso aqui é a continuação do React que a gente fez de Chapolin, dessa vez debatendo exclusivamente a dublagem daquele episódio, realizada pela Som de Veracruz em 2018, que estreou no Multishow. Por quê? Porque é uma dublagem nova, com muita gente do elenco original da dublagem clássica, mas com algumas coisas que não agradaram tanto e a gente vai explicar o porquê. Principalmente o meu desabafo e também algumas questões que o Lucas pode discordar de mim ou concordar comigo. Né, Lucão? É isso aí, então você acompanha agora esse desabafo / discussão, e se você não viu ainda o react do Chapolin, em que a gente acabou trazendo essa discussão, é só você clicar no card que vai aparecer aqui, porque ele já foi lançado. Isso aí. Então, confira. É isso aí, bom vídeo. Fechou. Calma, para não. Este é um programa apto a todo fã. Agora falando da dublagem, que também parece uma pegadinha com a gente, né? Não a dublagem em si, o elenco de dublagem e a direção de dublagem tá muito boa. A sonorização também tá muito boa. Eu falo em efeitos sonoros de ambientação, né? Grilinho de fundo na floresta, os sons de passos, os sons ambientes, isso é legal. A única coisa que é capaz de desviar a minha atenção de curtir esse episódio como ele deve ser assistido é justamente a escolha de entrada e saída e temas de músicas de fundo utilizadas aqui. No primeiro sketch, eu fui tirado completamente da cena quando uma BGM, uma música de fundo que normalmente é usada para transição de cenas, tocou quase blocos, completa. né? A transição de blocos foi tocada inteira quase. Aleatoriamente, eu achando que ia escurecer um take para abrir em outro take, uma transição assim de comercial. Não aconteceu. A cena vai direto e eu fiquei esperando a cena acabar. Ou seja, é uma quebra de expectativa negativa, prejudicou o episódio. Uma outra questão também referente a algo que não está diretamente ligado ao estúdio em si, nem à direção nem ao elenco, é a tradução literal, em muitos momentos, e quando precisa fazer uma adaptação para a nossa realidade, onde todo mundo envolvido nessa situação poderia utilizar uma base que já existe, no caso as referências que a dublagem clássica já utilizava, altera por gosto pessoal dos envolvidos. Então o tradutor é carioca, coloca um time carioca como na boca do Ramon, sendo que durante toda a dublagem maga de Chaves e Chapolin, o Ramon torcia para um time paulista. Coringão, né? No caso que os tradutores, que às vezes eles são meio loucos, né? Tem hora que é São Paulo, tem hora que é Corinthians, tem hora que é outra coisa, e aí já vão para outros estados. Tem a diferença que teve entre Rio Sound, né, que eram os mesmos envolvidos, e Ação de Veracruz. Sim, também, no episódio de Chaves, que trocaram, né, na adaptação trocaram os times, né. Na primeira dublagem do mesmo episódio para Rio Sound, em 2012, que estreou em 2014 no SBT, os mesmos tradutores, parece que ali eles tiveram um pouco mais de senso e colocaram ali o Girafales tocando o hino do Santos com a Dona Florinda. Beleza. E na outra dublagem, para Som de Veracruz, pro Multishow, porque né, a ideia era manter só Mag e Som de Veracruz, para não ter 3 dublagens no total, mudaram pro Grêmio. Por quê? Porque sim, sem justificativa, simplesmente para fazer diferente. Não é legal. O negócio já estava pronto praticamente, consolidado, né? Também, né? O pessoal já brincava, gostava, né? Então, até quando os caras fazem um trabalho legal, eles conseguem destruir. Fazem questão de pisarem na bola. Vou fazer diferente. Por quê? Porque eu quis. Agora o Ramon virou flamenguista, mesmo que ele tenha passado aí 30 anos na Maga, torcendo pro time paulista. Então, tipo assim, é a mesma questão da dublagem padrão, da tradução padrão. Se o Chapolin falar 300 zilhões de vezes no original, hombre, vai ser traduzido como homem, porque eles são incapazes de traduzir para senhor, para esse cara, para você, para você aí, eles são incapazes. Então é uma tradução preguiçosa, problemática, que estraga o bom trabalho dos dubladores e que nesse caso aqui foi um festival de erros. Eu tô falando especificamente nesse episódio porque eu me senti prejudicado assistindo, principalmente no primeiro sketch, principalmente. Agora, tem sim, claro, muitos episódios que isso eu não sinto tanto, porque depois o Multishow corrigiu, o estúdio corrigiu tirando algumas inserções, né? Já tirou o abafamento, que era aquela técnica do Multishow para fingir que a dublagem era antiga, o que não faz o menor sentido. E beleza. Mas tem casos que eles erram muito e erram demais. E, de novo, não é culpa do canal, não é culpa do estúdio, não é culpa do elenco, não é culpa da direção. É culpa dos não profissionais envolvidos na base de tradução e na base de músicas de fundo. Então, uma coisa é ser fã, outra coisa é ser profissional. E uma terceira coisa é ser profissional e fã. Às vezes eu tenho dúvida se sem ser fã eles são profissionais ou se sem ser profissionais eles são fãs, porque parece que não é nem uma coisa nem outra. Então, como
público, como espectador, eu fiquei extremamente chateado de assistir um episódio em que eu fui tirado da imersão que tava legal por causa disso. Minha nota para dublagem de novo, elenco, direção, ambientação, é 10, porque o Daniel é excelente. O Carlos Seidel no Ramon tá incrível. O Nelson tá incrível no Villagrán. E temos a Sandra Mara arrebentando Com demais certeza. na Maria. Agora, por causa disso, a nota mesmo, 2. 2, porque a experiência completa foi comprometida. Realmente. Pra mim, a dublagem realmente foi muito problemática nessa área técnica também. Acho que você pontuou muito bem tudo que incomodou. E assim, por mais que tá legal, o espectador mais casual, né? O fã mais casual, né? De CH ali, vai assistir e não vai perceber esses erros, né? Mas é uma coisa que tá, podemos dizer, catalogada há mais de 30 anos, né? O estilo maga, ele tá aí há mais de 30 anos. É uma coisa que faz a maga ser a maga, né? Faz ser essa dublagem no imaginário de todos. Então, assim, pra gente que é mais treinado nessa ocasião, a gente percebe, realmente é uma coisa, sabe, que tira mesmo do episódio. O uso, por exemplo, da Colored Candles, né, numa cena extensa, né, que foi aquela cena lá da barraca, por ela já ter sido usada numa cena extensa, numa piada extensa, na época da maga, e aí você Isso usa que aqui de novo, é estressa. muito Desculpa cômodo. interromper. É legal ser óbvio em alguns momentos, mas Sim, não óbvio assim, sim. né? É um exagero. Porque é um caminho muito fácil, que nem você falou, é muito fácil você reproduzir a maga 100%, entendeu? Mas é difícil você ter a maga de inspiração e até mesmo tentar elevar essa nova dublagem, porque cada dublagem de CH é uma oportunidade de fazer melhor, de não cometer os erros do passado, entendeu? E quando o passado não tem erros que são cometidos agora, fica pior ainda, né? Uma E eu tradução acho extremamente que literal. Eu fico pensando, se a tradução da Som de Veracruz, seria possível fazer uma adaptação a nível aula de história, cara, que a Maga fez. não Eu não seria vejo isso. capaz. Eu não vejo isso, Não entendeu? só não seria capaz, como se fosse para fazer alguma adaptação, só iria copiar e colar. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema. Então, é complicado quando O não que há é o para copiar e profissionalismo colar, eles nessa não área. fazem. Então, é que Pois é. errar uma vez, ok. Errar duas, você fala, mas errar três, não dá. Pois é. Então, infelizmente, a parte técnica desse episódio comprometeu muito ele. Na questão do episódio em si, parte artística e o episódio em si, né? Maravilhoso, sketches maravilhosos. Principalmente esse último da Chorona, né? Eu gosto demais quando uma coisa tão clássica em Chaves quanto Espíritos Zombeteiros, que tem ali, né, aquela piada da Chorona e tudo, a gente vê em Chapolin também, então cria essa mistura entre as séries. Claro que a lenda da Chorona é uma lenda urbana clássica do México, né? Mas é legal você ver isso, essas autorreferências, assim, de uma série na outra, não intencional de Chespirito, né? Porque fica parecendo, sabe o quê? Fica parecendo que o Chaves conheceu a Chorona pelo Chapolin, cara. Isso é fantástico, eu adoro isso, porque o Chaves assiste Chapolin. A gente tem que lembrar disso também, Sim. né? As crianças assistem Chapolin, então isso é Não, maravilhoso, quero mas enfim. colocar no canal do Chapolin. É isso aí, é maravilhoso isso, eu adoro isso. Mas como você falou, a parte técnica realmente prejudica muito. Pro sketch, nota 8. Nota. Pra dublagem, na parte artística, 10 também, excelente. E pra parte Excelente. técnica, sem comentários. Só Isso aí. porque eu dei 2, você falou sem comentários. Ah, vai se lascar. Não, cara, eu prefiro sem comentários depois de comentar bastante. Perfeito. Essa é a nota. Incrível. Não, e realmente, gente, eu peço que não achem que eu tô sendo, como posso dizer, maldoso ou simplesmente falando mal por falar mal. Né? Por mais que eu esteja aqui fazendo um vídeo de react pra divertir, pra entreter junto com você que tá assistindo, porque a gente não tem mais acesso a séries na televisão, no streaming, eu também sou fã. E eu sou fã desde criança, e eu só tô aqui exatamente por isso, por amar esse universo. E Sim. quando eu me deparo com qualquer coisa que prejudica ou danifica a minha experiência como espectador, mas mais que isso afeta o meu lado fã, eu não tenho como silenciar ou falar, nossa, tá maravilhoso. Porque pra mim Não realmente tem não tá. como. Não tem como tapar o sol com a peneira nesse caso. E Tem assim, coisas que querendo ou são não, opiniões e tem coisas que são fatos. Por exemplo, o perfeito. que é opinião? Opinião é, não gosto da escolha dessa música. Beleza. O que é fato? Fato é que a Maga usava tal música para encerrar e para abrir bloco. Usar ela como um todo, no meio de uma cena, a Maga nunca usou. Isso é um erro? É, porque é fato que é um erro. Ah, eu não gosto da adaptação de tal piada por causa que ela cita uma pessoa aleatória, que não é tão aleatória assim. Por ter conhecimento dos envolvidos, eu me sinto
zoado. Afeta a experiência do espectador como um todo? Não. Ok. Mas quando você tem 30 anos de uma dublagem X, com alguns termos X já estabelecidos, e você muda porque você quer, quando está nessa posição de escolha, é erro? É erro. Porque o espectador espera ouvir uma coisa, espera ver uma coisa, que ele acaba não tendo acesso. Então, isso é fato. Né? É fato que as músicas foram mal colocadas, é fato que a tradução é literal, Sim. né? Ou você ouviu zilhões de vezes ao chorro e soquilho na dublagem maga? Não. Sem falar que é uma opinião particular mesmo, eu acho esse uso excessivo, a gente vai ver mais pra frente, né? Porque não começou ainda esse festival de ao show soquilho, né? Ainda na Nação de Veracruz. Mas quando começar, cara, pra mim Não são tem termos graça. assim que, sabe? É igual o pessoal chamando Chapolin de burro toda hora em 77, sabe? Pra mim, não funciona. Não. E É uma olha que insistência loucura. que não funciona. Isso é um problema. Isso é um problema também da tradução, que eu, como fã, também me senti lesado ao longo do tempo. Se a maga não mudou, não muda. Porque, vamos supor, vamos fazer um compilado de todas as vezes que o Chapolin foi chamado de burro. Beleza. Aí a gente chega na São de Veracruz e variaram. Ah, vamos variar. Vamos variar. Chama de besta, chama de anta, Variaram chama uma de cu. coisa que a maga repetiu e o que a maga variava, eles Eles repetiram na padronizaram. adaptação. Tipo, então, tipo Complicado. assim, não dá pra fazer um burro, 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 burro. Não dá. Porque tá diferente ali. Então, inventa muito o que não deveria inventar, estraga tudo aquilo que deveria ser mantido. Enfim, é uma bagunça. Não é mais questão de nota, é questão de desabafo, como alguém que Exatamente. estava lá em 2018 assistindo, pensando assim: nossa, agora é a oportunidade perfeita para dublagem perfeita para um Maga 2.0. E não veio. É a melhor dublagem Na que parte nós temos artística acesso. veio. Na parte Sim. artística veio o Maga 2.0, mas no conjunto da obra, na imersão do que é Maga, deveu muito. E vamos supor, se essa dublagem tivesse sido mixada com vários canais de áudio, para separar e arrumar, show. Mas quem pagou pela dublagem quer o negócio pronto. E não vai ficar revendo aquilo 300 vezes para mudar. Né? Não é a Porque Disney, é um canal de TV paga. é um negócio que é feito para exibição e depois pronto, acabou, sabe? Não é É. igual a gente aqui que tem nossos acervos pessoais, que assiste volta e meia e O que tudo. queria colecionar mesmo, né, em mídia É, física, que seja. exatamente. Não tem o tato colecionador da história que a maioria das empresas tem quando vai lançar algo, né, para colecionador, que tem esses cuidados excessivos de áudio, vídeo, e etc, etc. Aqui não. E por não ter, para eles não faz sentido você ter que corrigir coisas pontuais, porque para eles não faz a mínima diferença, né? Então é realmente difícil. Pensa, esse caso mesmo, é um episódio no meio de quase, enfim, 600 episódios comprados. Né? E tudo bem, tem dezenas e dezenas de episódios com problemas sérios de tradução e adaptação de músicas de fundo. Ok, eles não vão rever isso 1000 vezes para arrumar, né? Não vão, simples assim. É um trabalho que já deveria ter saído bem feito de onde saiu. Sim. E de novo, reafirmo, dubladores todos excepcionais. Direção de dublagem, por mais que o Peterson uma vez ou outra tenha escorregado, como eu já disse em outro vídeo, é ambulância, besta. Mas enfim. Segurar uma bronca, que é dirigir um produto como Chaves, que já tem uma dublagem clássica estabelecida, e tendo que aturar muita coisa, inclusive essas críticas que não são referentes ao trabalho do diretor nem ao estúdio, mas, né, enfim, ao terceiro, é difícil. E foi um trabalho muito bem executado em direção, sim. Com falhas, sim, mas muito, muito, muito bom, muito sólido. Uma coisa que é importante pontuar aqui é que nem a maga foi perfeita, né? A gente não tá colocando a maga num Exato. pedestal também. Porque o quê? O que é a maga? A maga é a dublagem clássica, a maga é a dublagem que tá no imaginário popular. Mas Uma a dublagem maga. que foi fazendo e aprendendo enquanto Sim, fazia. o importante era esse, ir aprendendo com os erros, entendeu? E eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que fazer é aprender a partir de observar, certo? Você observa aquilo e aprende com aquilo. Você não precisa errar para aprender. E aqui não é o caso. Não foi observado esses erros da maga, pelo contrário, pegaram os acertos da maga e transformaram em erros, e erros esses que já vinham desde antes, erros repetidos. E aí é mais complicado ainda. Mas, como eu falei, a gente não tá colocando a maga num pedestal. A maga errou pra caramba também. Se a gente Sim, for analisar a gente tem tá muito falando de uma erro. dublagem da segunda década dos anos 2000, que deveria ter uma qualidade excepcional como um todo, principalmente nessas escolhas de músicas e tradução, justamente porque Chaves estreou em 1984 e foram quase 30 e tantos anos para aprender. Né? Perfeito. Alguém que cresceu assistindo deveria saber, é básico, mas enfim.